Graça e paz a todos, estamos aqui juntos mais uma vez para darmos continuidade a esses temas tão importantes que dentro daquilo que nós havíamos proposto inicialmente, né, falando um pouco sobre os crentes, os irmãos puritanos ali dos séculos 16 e 17. Nós começamos falando em si sobre a forma como eles entendiam Deus, a forma como eles viviam. Falamos que eles trabalharam uma ideia de uma teologia prática, ou seja, uma teologia para a vida. E aí nós falamos sobre a faceta número 1, né, inicialmente, como eles dividiram em facetas, né, a vida cristã. Falamos sobre a perspectiva bíblica e agora a gente vai caminhar um pouquinho aqui juntos em relação à perspectiva que eles tinham chamada de pietista, uma perspectiva pietista sobre a vida cristã, que é a faceta número 2. Então, essa segunda faceta da mentalidade peregrina puritana é a sua perspectiva pietista. Então, para um pietista, né, segundo os autores aqui dessa teologia que nós apresentamos inicialmente, o seu interesse, o interesse do cristão puritano pietista, né, principal é a santidade pessoal. Então, o foco do pietismo, o foco dessa perspectiva pietista é a busca pela santidade pessoal. E a gente vai pensar junto como isso se desenvolve, né, seus relacionamentos com Deus e com os homens. Então, na mentalidade pietista, na mentalidade do puritano, né, em relação ao pietismo, ele queria demonstrar, né, vivenciar uma vida santa diante de Deus e também diante dos homens, né? A gente tem visto que há uma dificuldade de entendimento em relação a isso quando se fala em termos de santidade, busca pela santidade. Muitas pessoas entendem isso erroneamente, né, ou querem buscar a Deus acima de tudo, se isolarem, né? Nós mencionamos sobre essa questão aqui no vídeo passado, com esse termo, né, um termo novo aí que a gente tem visto que está presente nas músicas cristãs, evangélicas atuais e em algumas falas também, que é a questão do secreto, né? Então as pessoas estão em busca do secreto, querendo uma busca talvez por santidade, por separação, estar na presença de Deus, mas sem se atentar, sem se preocupar com a vida prática, o desdobramento disso no dia a dia, porque enquanto estivermos aqui somos seres humanos, precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos conviver com nossos familiares, conviver com pessoas que pensam diferente de nós. Então não tem como fugir para o secreto, né, sem fazer com que o secreto venha literalmente ao mundo real, né? Ou seja, experimentar a vida de Deus no nosso dia a dia, que é o maior desafio, e é justamente essa proposta que os cristãos puritanos aqui, através dessa perspectiva pietista, querem apresentar para nós, a maneira como eles buscavam viver. Então, uma busca de santidade pessoal nos seus relacionamentos com Deus e com os homens, tanto dentro da igreja, na comunidade, né, a forma como eles viviam ali, no louvor, na adoração, e também na vida prática, do dia a dia. Nesse sentido, os irmãos puritanos, os crentes puritanos, eles eram sim pietistas. Então esse termo é um termo que ele é um termo muito genérico, assim como o termo puritano também é, e ele pode ser aplicado e era aplicado a cristãos puritanos pietistas específicos, alguns nomes que ficaram bem marcados na história em relação a isso, mas também a movimentos pietistas. Houve um movimento na Alemanha, né, nesses períodos de século XVI e XVII, que era um movimento em si pietista. E aqui a gente vai trabalhar com esses dois aspectos, né, tanto como um movimento em si, também como uma coisa particular daqueles cristãos que eram cristãos que tinham uma vida prática pietista. Essa é a nossa ideia. Então a palavra piedade, né, de onde origina essa ideia do pietismo, ela se torna um termo pejorativo, principalmente nos nossos dias, né? Falar de pietismo, falar de piedade, assim como falar de puritanismo, como nós começamos aqui a tratar desse assunto, são coisas que
são pejorativas, são coisas que têm uma ideia, uma conotação muito equivocada nos nossos dias. E na maioria das vezes, classificar alguém como um pietista também ocorria na época deles, né? Também lidavam com essa dificuldade. Tem uma conotação de religiosidade excessiva e de estar sempre com a razão ou de atitude de mais santo do que você. Alguém que quer se parecer mais que os outros, né? Quer se mostrar mais santo que os outros. Geralmente, quando você faz qualquer tipo de ponderação em relação à busca da santidade ou questiona algum tipo de comportamento, né? Como um comportamento inadequado em relação à santidade de Deus. Hoje, se você publicar alguma coisa desse tipo na internet, né, um texto bíblico, ou fizer algum comentário de algum tipo de postagem que busque chamar atenção para a santidade, você vai ser taxado de um lunático ou de alguém que realmente não entendeu a vida de Deus, hoje principalmente pela influência que o nosso cristianismo atual vive com relação à questão do liberalismo, né? Essa questão do cristianismo liberal, né? Por um lado aí na área protestante, né? Mas na área católica também a gente tem movimentos aí com essa vertente, né? Que buscam se parecer às vezes muito mais com o mundo do que com Deus. Então, tentando trazer aquela ideia, né, que eu tenho colocado na mente aí de desenvolver futuramente com relação ao Jesus de Woodstock, né? Woodstock foi aquele momento dos anos 60 ali onde as pessoas buscavam por paz e amor, mas vivendo em meio às drogas, né, e em meio a várias coisas ilícitas ali no dia a dia, e eles entendiam que aquilo ali era paz e amor. E muita gente traduz Jesus, né, a vida de Deus, como um movimento de Woodstock, né, de paz e amor. Jesus simplesmente é aquele que senta, que se bobear dentro da versão de alguns, da visão de alguns, um Jesus que bebe, que talvez se drogava junto com os drogados para poder ser igual a eles. Isso é um pensamento que é totalmente inadequado, totalmente incompatível com o que a Bíblia apresenta para nós. E então, quando a gente levanta qualquer tipo de relação ou de assunto em busca de santidade, de separação, né, as pessoas de imediato vão nos taxar de os mais crentes, os crentões, os santarrões, né? Tinha até um apelido, né, quando no seminário, na época de seminário, a gente conversava muito sobre isso com alguns amigos que estavam no seminário estudando e eles só ouviam músicas que não eram músicas com cunho religioso, né? Aquilo que nós costumamos chamar em algum tempo de músicas mundanas, né? Ou seja, não falam nada de Deus, não acrescentam nada, não edificam nada, né? Que esse é o problema maior, algo que não edifica. E aí algumas pessoas às vezes costumavam nos chamar de tonhãos, né? Foi um termo técnico, teológico que encontraram para taxar aqueles que talvez buscassem uma separação maior. Mas voltando aqui ao assunto, a palavra piedade, né, a etimologia, ou seja, a raiz dessa palavra, ela é mais positiva do que parece ser. Por mais que tenha essa conotação negativa de querer ser mais santo do que alguém, ou de alguma coisa difícil, um fardo pesado, né? Tem muita gente que fala sobre isso, né? No Antigo Testamento, o termo para essa palavra significa o temor do Senhor. Aí a gente já começa a se preocupar um pouco mais se essa palavra realmente faz sentido para nós ou não. Então, a palavra piedade, né, no Antigo Testamento, o significado dela é temor do Senhor. Não é medo, é temor ao Senhor, temer ao Senhor. Desejo de buscá-lo, desejo de adorá-lo, de reconhecer a sua soberania, a sua glória e a sua majestade. Muita gente ainda confunde, né? E aí por isso que nós insistimos na questão da importância de uma teologia bíblica, de uma reflexão teológica, para que a gente consiga diminuir um pouco
dessas distâncias que existem entre os pensamentos, até mesmo dentro dos pensamentos cristãos, quando se cunha ou quando se utiliza algum termo teológico ou bíblico para trazer uma ideia para os irmãos. Então a piedade, né, de novo, repetindo aqui, ela tem um pensamento muito positivo dentro do Antigo Testamento, significando o temor do Senhor. E que também é equivalente no Novo Testamento e tem um sentido de reverência por Deus. Uma palavra no Novo Testamento, Eusébia ou Eusebia, né, que também tem a ideia, né, de significado de piedade com esse sentido, reverência por Deus. Então nós vemos no Antigo Testamento o temor do Senhor para piedade e para essa outra palavra que do mesmo significado, reverência por Deus. A coisa começa a ficar um pouco mais séria para nós, né? E quando nós vamos então e devoção por Deus também é um termo utilizado para significado dessa palavra piedade. No latim, a palavra já vai para se transformar em pietas, talvez a origem do pietismo, né? A palavra em si. Ela indica o cuidado e escrúpulo com o dever para com Deus, com a família e com o próprio país, né? Então a palavra pietas no latim, que é a sinônimo, né, ou uma palavra correlata com a palavra piedade, ela tem essa indicação: cuidado, um escrúpulo com o dever das coisas para com Deus, aquilo que se faz para Deus, com a sua própria família e com o próprio país, a sua pátria, onde você nasce, né, a sua responsabilidade de ser um cidadão aqui, cumprir com seus deveres, né? Então a gente já começa a ver que ser piedoso é muito mais, né, ou ter piedade é muito mais do que aquilo que a gente tinha na nossa mente, talvez um pensamento equivocado até então. Então, nesse sentido, pietas, a palavra pietas está arraigada no amor e se mostra na lealdade, bondade, honestidade e compaixão. E aí a gente começa a ver que a coisa é mais profunda do que a gente poderia imaginar, né? Indo para inglês, essa palavra em si, ela tem uma ideia de alguém que tem pena e compaixão dos outros, né? Tem uma ideia que já você tem um sentimento, né, tanto por Deus ou por aquilo que Deus fez por cada um de nós e aquilo que nós devemos fazer e podemos fazer uns pelos outros. Essa ideia de ter esse cuidado, ser pessoas honestas, ter bondade, ser leal, ter compaixão, né, ver alguém sofrendo e não fazer alguma coisa simplesmente para poder ter mídia, ter nome, né? Aquela questão que Jesus coloca ali, né? A mão dá, a mão direita dando e a esquerda sem querer saber, ou vice-versa, né? Para que a glória nunca seja nossa e sim de Deus. Então, aí os reformadores do século XVI, em especial João Calvino, ficariam chocados, segundo o autor dessa teologia aqui, com a pouca atenção que se dá atualmente a essa palavra piedade. Mesmo entre aqueles que professam ser reformados, pessoas que se dizem reformados, né, que estão ligados ou alinhados com as perspectivas da reforma protestante para a igreja. Então, para Calvino, a piedade envolve o desenvolvimento de atitudes corretas perante Deus, ou seja, querer fazer para Deus e em Deus aquilo que é certo. E isso emana da teologia e inclui adoração de coração, uma fé salvadora, um temor filial, ou seja, sabe que tem uma filiação em Deus, uma submissão em coração e um amor reverente a Deus. Conhecer quem Deus é, ou seja, aquilo que é a própria teologia. A teologia é isso, propriamente dita é conhecer quem Deus é.
estar em busca de Deus, saber mais de Deus, conhecer mais de Deus. Por isso, a importância de conhecermos teologia, por isso a importância de termos nos nossos discursos religiosos, cristãos, evangélicos, uma boa teologia como pano de fundo para nos dar uma base melhor. Então isso inclui atitudes corretas para com Deus, fazer o que Ele quer, né? Que é a piedade, entender aquilo que Deus quer de nós, nos prostrarmos diante de Deus, não simplesmente para pedir, mas reconhecendo que toda boa dádiva é fruto da bondade, do amor, da misericórdia e da graça de Deus sobre nós. E nós aceitamos isso, nós agradecemos por isso, por essa graça diária, por essa misericórdia que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Isso é fruto de um coração piedoso. Então, Calvino liga a teologia e a piedade afirmando o seguinte: chamo de piedade aquela reverência unida ao amor a Deus, a qual é induzida pelo conhecimento dos benefícios que ela dá. Então, quando a pessoa ela se vê em Deus, né, se une a Deus, atraída por Deus, ela é induzida ou precisa ser induzida automaticamente ao conhecimento dos benefícios que isso traz, né? Estar em Deus vai trazer uma série de benefícios para nós. Nesse tempo, principalmente, o benefício da paz no coração, nós temos falado bastante sobre isso, né? Sobre o benefício da misericórdia, o benefício do amor a Deus que se desdobra no amor ao próximo, no amor ao outro, a compreensão também, né, de que nós somos pequenos, nós somos diminutos diante de Deus e também precisamos nos humilhar a cada dia mais e mais. Então, Calvino, na sua visão, afirma que a piedade ela engloba, né, cada aspecto da vida da pessoa, todos os detalhes da vida de um cristão, daquele que se reconhece, né, a sua filiação em Deus. Ele escreveu o seguinte: a totalidade da vida dos cristãos deve ser uma espécie de prática da piedade, ou seja, ele não conseguia ver desassociado um cristão que não fosse piedoso. E aí a gente vai tirando da mente o fato de termos um movimento ou termos crentes piedosos ou não, né? Aqui a coisa começa a ficar mais séria. Aquilo que, na verdade, que os puritanos estavam praticando ali, eram chamados de pietismo, aquilo na verdade é uma prática cristã diária, uma vivência diária que deve existir em nós. E aí nós deixamos de ter esse medo e deixamos de colocar esse peso sobre a palavra piedade ou sobre o movimento pietista, ou seja, deveríamos querer estar literalmente envolvidos num sentimento mais pietista da nossa fé. Essa mesma preocupação com o viver piedoso se reflete no subtítulo da primeira edição das Institutas de Calvino, que ele escreve, abrangendo quase toda a soma da piedade de tudo que é necessário para conhecer a doutrina da salvação, que é uma obra muito indicada para ser lida por todas as pessoas que têm zelo pela piedade, né? A indicação da leitura das Institutas de João Calvino, que vai trabalhar bastante essa questão da piedade na vida do crente. Ou seja, para Calvino, para João Calvino, reformador, era praticamente incompatível uma vida cristã que não tivesse piedade. Então, para ele, os crentes tinham sim que ser piedosos, pietistas. E aí seus sucessores, né, os outros estudiosos, outros reformadores, outros puritanos, eles vinham nessa mesma linha de uma vida cristã que não podia estar desassociada dessa vida piedosa. Havia um casamento indissolúvel, né, para esses homens, né, entre a teologia, né, essa busca do conhecimento por Deus, a estudar a palavra, se debruçar dentro da palavra, mas uma vida prática de oração e testemunho. Então ele coloca: havia um casamento indissolúvel entre teologia e prática. Teólogos reformados, então, enxergavam a piedade como uma força vital na sua teologia e da vida de devoção a Deus. Isso se aplicava de um modo especial aos puritanos, que foram
esses homens, esses servos de Deus que mais trabalharam esse ponto. Ele cita aqui um desses puritanos, William Ames, renomado puritano que escreveu uma obra clássica intitulada O Âmago da Teologia. Ele definiu teologia como o seguinte: a doutrina ou o ensino de viver para Deus. Para Ames, a teologia era um encontro divino humano que não é apenas especulativo, mas culmina num final prático, o alinhamento da vontade humana com a vontade de um Deus santo. Esse também é um ponto de muito debate e as pessoas não conseguem desenvolver esse tipo de pensamento, trabalhar esse tipo de pensamento justamente pela falha de uma boa teologia, conciliar a vontade humana, o desejo humano e a vontade de Deus, que é santo e é soberano. Então, esses homens trabalhavam muito bem isso, desenvolveram muito bem isso, por isso a teologia reformada é uma teologia mais completa, né? Como nós falamos, ela vem sequencialmente trazendo um entendimento melhor, diferente de outras teologias que geralmente são uma coxa de retalho, né? Elas afirmam uma coisa, mas elas acabam se contradizendo um pouco mais à frente. Então ele coloca isso, esse alinhamento da vontade humana com a vontade de Deus, e ele afirma que tudo no estudo da teologia cristã está relacionado com uma vida prática piedosa. E ele assegura, essa vida prática se reflete com tanta perfeição na teologia que no que diz respeito a verdades universais não existe preceito necessário algum para viver bem na conduta doméstica virtuosa, na vida política ou no trabalho legislativo que não tenha relação direta com a teologia. Então esses homens não viam condições de ciência, medicina, história, arqueologia, qualquer tipo de campo de conhecimento que estivesse desassociado com uma vida de Deus. Ou seja, a vida cristã, uma vida prática, piedosa, né, na busca por conhecimento de Deus, te daria condições, ou te dar condições, de poder navegar em todos esses aspectos da vida prática cotidiana. Ser um participante da política da onde você vive, da sua região, do seu país, da sua nação, entender sobre as questões legislativas, a Bíblia vai te dar base para isso, para a vida virtuosa, né? Como lidar com a vida cristã no seu lar, cuidado dos filhos, relacionamento marido-esposa, tudo para tudo isso, né? Essa boa conduta, a Bíblia estaria, né, ou está sempre nos respaldando em relação a isso. Então, se afastar dessa vida piedosa, se afastar dessa vida cristã, né, da busca da teologia, do conhecimento, da piedade cristã, a gente dá margem para que essas coisas, né, essa vida cotidiana, ela seja totalmente separada da vida de Deus, aquilo que aí culmina com o que muitos acabam chamando de vida secular e uma vida cristã, né? Conseguem desassociar a vida dos homens, o que não é correto, né? Nossa vida ela é uma só, né? Nós vivemos nesse mundo, né? Nós participamos desse mundo como servos de Deus, cidadãos dos céus em primeiro lugar e cidadãos desse mundo também. Então, quando nós temos essa consciência, essa convicção plena de que nós podemos viver essa prática de vida, né, piedosa, ela vai nos aperfeiçoar através de uma boa teologia nessas verdades universais que nós conhecemos, né? E a palavra de Deus vai nos dar direção. Então os puritanos eles empregavam vários meios para promover a piedade na vida deles. E a gente vai falar um pouco mais à frente sobre a questão deles serem metódicos, né? Nós mencionamos isso no início, depois nós vamos falar com mais detalhes. Então, como eles achavam, entendiam que eram maneiras práticas de empregar isso. Então eles trabalhavam da seguinte ideia, como era a vida cristã dos puritanos piedosos. Primeiro, eles tinham como preceitos incentivar a pregação centrada na palavra de Deus, em primeiro aspecto, doutrinária, né, explicando para os homens o que é a verdadeira doutrina, não falando sobre usos e costumes, uso de roupa, tamanho de saia, forma de penteado, se usa brinco, se usa joia ou não, não é nada disso, é uma doutrina para a vida, coisas que têm a ver com Deus, nossa relação com Deus, nossa relação com os homens, nossa relação com o universo. A experiencial, né, uma doutrina
experiencial e que busca a salvação das almas, o foco daqueles que pregam, o foco daqueles que vivem o dia a dia do cristianismo é que outras pessoas também se acheguem a Deus através do nosso comportamento, através do nosso testemunho, através daquilo que falamos, aquilo que expressamos e que cantamos. Então, o desejo por almas, por mais almas sejam salvas, venham ao conhecimento de Deus, estava no coração desses homens e precisa estar nos nossos também. Outra prática era a leitura, né, ler e examinar as escrituras diariamente. É uma coisa que nossa geração tem deixado muito a desejar. E aí a gente encontra as falhas, os erros, né, a fraqueza da igreja por um ponto tão básico, né, da vida cristã. Ler e examinar as escrituras. Isso precisa ser reforçado para que a gente entenda que a leitura simplesmente, ler por ler, qualquer pessoa pega a Bíblia e lê como um livro rotineiro, mas ler e examinar as escrituras são coisas diferentes. Ler, fazer uma oração sincera, fazer anotações, a gente vai falar sobre isso também, fazer questionamentos, perguntar ao seu pastor, alguém mais maduro na fé que possa te ajudar também, a interpretação de um texto, isso é examinar as escrituras junto com a leitura. Meditar em verdades e deveres bíblicos, né? O que realmente são deveres, o que realmente nós precisamos fazer, quais são as verdades do Evangelho tem para nós. Dedicar-se com frequência e longamente a uma oração fervorosa. E aí é um outro ponto dificultoso para nós, para essa vida prática de piedade, né? Nós oramos muito pouco, a verdade é essa, e a gente precisa confessar como um todo, talvez um pecado, né? Que a igreja precisa confessar como um todo, os cristãos, é a nossa fraca, a nossa baixa a vida de oração. Né? Quando oramos, a gente já tem aquelas repetições básicas, oramos por pontos muito específicos, temos vidas muito agitadas, talvez até mesmo um ponto para esse período que nós estamos passando aí é para refletirmos sobre isso, né? Todas as desculpas que nós tínhamos anteriormente em relação ao tempo para a oração, né? Ter esse tempo de oração fervorosa, de busca a Deus, é para quem quer realmente se relacionar de fato com Deus, ter uma vida mais piedosa, dedicar-se com frequência e longamente à oração, ter um tempo específico de oração, ter um local específico para fazer suas orações, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Aqueles que querem se aprofundar ainda mais, façam 2, 3, 4 períodos de oração, mas nós, como crentes, servos do Senhor, se nos afastarmos da vida de oração, da busca por oração, vamos ficar meio que aleijados, né? Buscando uma coisa de um lado, mas sem ter uma vida prática de oração, a tendência também é enfraquecimento. E aí não tem que falar de legalismo ou não. O crente que questiona uma vida prática de oração ou que não ou acha que entende que não precisa de uma vida prática de oração, realmente tem que ler um pouco mais a Bíblia. Ter comunhão com os santos também era algo que fazia parte da vivência dos puritanos, e aí dentro dessa linha e desse pensamento, dessa faceta pietista, era para eles necessário e muito importante estar junto com outros crentes. Não existia essa ideia aí dos desigrejados, né, de querer viver um cristianismo sozinho. Os crentes puritanos, né, a visão deles dentro do pietismo, dentro dessa faceta pietista, chamava a eles a estarem em comunhão com os santos regularmente. Em particular, em meio às comunidades espirituais, né, suas reuniões, ressaltando sempre entre eles, né, e para os outros que os ouviam o arrependimento contínuo, sempre pedindo a Deus um arrependimento por aquilo que deixavam de fazer ou por aquilo que faziam de maneira equivocada. Um outro ponto também era cultivar uma vida devocional íntima por meio de devoções diárias e pelos meios de graça. Então, esses homens, além de terem uma vida de oração, eles buscavam seus tempos de devoção diária, de oração, de louvor, de busca a Deus, cantando salmos, lembrando também e tendo desejo e entendendo do privilégio de participar da ceia do Senhor. Muita gente hoje despreza, a gente tem visto aí algumas práticas, até mesmo nesse período, né,
tentando resolver as coisas de uma forma rápida, né, dar uma solução mais rápida para tudo aí, ceia online e uma série de outras coisas que a gente tem percebido nesse tempo aí. Mas esses homens sabiam da seriedade desse momento, né, da diligência que era necessária para participar desse tempo e a importância da comunidade de fé, a comunidade cristã, estar convivendo e participando dessa ceia do Senhor, dessa lembrança em conjunto. A obediência aos 10 mandamentos, né, ao decálogo, por gratidão a Deus, não por medo, não por uma impressão de que só por uma questão legalista, não, tenho que observar os 10 mandamentos. Não, é gratidão a Deus, reconhecimento daquilo que Deus fez através da vida daqueles homens ali. Salientar, se importando bastante com a igreja invisível, muito mais do que com a igreja visível. Uma visão de que ser crente perpassa os nossos quilometragens das nossas regiões, né, onde nós vivemos. Né? Ser crente é saber que eu tenho comunhão com meus irmãos que estão em diferentes lugares desse estado, desse bairro, dessa nação, de outros países, saber que existe uma igreja invisível que está louvando e adorando a Deus nessa hora, alguns passando por muitas dificuldades, outros tendo uma condição bem melhor, mas se importar com essa vida da igreja, que ela não seja limitada àquele quadrado, aquele espaço ali onde nós cultuamos, nos reunimos e costumávamos cultuar, né, até então, de segunda a segunda, né, dentro das nossas reuniões diárias, sem nos importarmos com o restante da igreja invisível. Existe uma visão muito clara em relação a essa igreja invisível que também precisa estar em nós, essa preocupação com os demais crentes em aprender, né, deles também. E a observância de um culto doméstico era algo muito importante para eles e que faz muita falta hoje, principalmente. Talvez nós estamos aprendendo ainda, engateando em relação a isso e aproveitando esse momento para fazer os nossos cultos domésticos, não se reunir ou não se limitar a apenas estar ali nas igrejas, né, mas também em casa. A catequização, né, o ensino daqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles davam muita importância a isso, a fazer os cultos para aquelas pessoas novas chegando na fé, aqueles que tinham pouco conhecimento. Outra coisa importantíssima que os cristãos puritanos faziam dentro dessa prática da piedade, da misericórdia, na bondade, era publicar seus sermões e outras formas de literatura edificante. Eles faziam questão, né, e naquela época a gente já estava vindo aí, depois da reforma, com a questão da imprensa, né, da gráfica, né, então eles faziam os sermões, publicavam os sermões e compartilhavam. Hoje que a gente tenta fazer um pouco aí, né, usando a internet, né, nas mídias sociais, compartilha um texto bíblico, compartilha uma mensagem como essa, compartilha cânticos, né, eles faziam questão de fazer isso, né, divulgar sermões e outras formas de literatura. Qual o objetivo disso tudo? Por que a gente para diante de uma câmera dessa aqui por mais de 30 minutos já aqui, pelo que eu estou vendo aqui? Qual é o interesse nisso? O interesse principal disso aqui é edificar a igreja, edificar o povo de Deus. O meu desejo, o desejo do meu coração, né, o desejo que Deus colocou no meu coração e que colocava no coração desses homens à época, que era edificar a igreja. Não tem um outro motivo para isso, não tem um outro fundamento para isso, né? Então, a gente tenta, dentro das nossas limitações, assim como eles tentavam dentro das limitações deles da época, edificar o corpo de Cristo. Isso é fruto de um coração piedoso. E enfatizar também a educação teológica, a necessidade de que aquelas pessoas, né, principalmente aqueles que se despertam, né, fazem parte de um ministério, aqueles que querem entrar no ministério pastoral, querem pregar, querem dar um estudo na igreja, precisam ser ensinados, precisam aprender um pouco mais de teologia, né, então de se disponibilizar, né, eles se disponibilizavam a ensinar, né, a dar conteúdo para que essas pessoas pudessem ter ferramentas, né, teológicas para poderem também trabalhar na obra de Deus. Guardavam o dia de descanso, né, ou seja, o domingo, como um dia para Deus. Né? A gente, às vezes,
despreza muito isso, né? A gente tem pouco tempo, às vezes, para ir à igreja, com toda a nossa correria, e o tempo que nós temos, que geralmente é o domingo, né? A gente gasta ele com várias outras atividades, quando nós deveríamos estar, pelo menos nesse dia, principalmente, né, no domingo, não numa questão, um aspecto puramente legalista, religioso, não, mas é porque é muito limitado mesmo a nossa agenda, e como nós estabelecemos aí no meio protestante reformado o domingo como o dia do Senhor, que pelo menos esse dia seja um dia realmente de devoção, seja um dia de dedicação, onde você não busque por outras coisas, não perca tempo com outras coisas, busque uma literatura para ler, busque se aprofundar na palavra de Deus, estar um tempo junto com a sua família também em relação a isso, aproveitando bem o dia do Senhor. E aí outra coisa muito interessante que esses irmãos praticavam era com relação aos registros pessoais e diários espirituais. Eles gostavam muito de anotar o dia a dia, né? Aquilo que nós chamamos de diário já caiu saiu da prática, né? Tanto do dia a dia, principalmente no meio cristão, né? Os pastores antigamente eles tinham muito esse tipo de comportamento, né? De fazer anotações, escrever os pensamentos, as dificuldades que passavam, pegar um diário, né, colocar ali pedidos de oração e uma série de coisas que são muito importantes para nós e fortalecem também a nossa fé em relação a isso. E até você olhar um pensamento seu do passado, né, uma coisa que você desejava, talvez já conquistou, ainda não, mas é interessante a gente tentar resgatar um pouco dessa prática das anotações. Então, no seu âmago, né, no centro da teologia reformada e puritana, ela é pietista. Né? A gente chega a essa conclusão, né, que ser um reformado, ser um cristão puritano, né, naquele sentido ali, o pietismo era parte integrada disso, né, com tudo isso aqui que nós falamos. Uma preocupação da teologia da reforma é tão prática quanto doutrinária, é uma vivência, né, ter uma forma de pensar, de raciocinar, mas também de praticar essa fé. Então a cabeça e o coração são necessariamente consequência uma da outra, né? Para João Calvino, e os puritanos, a reforma da igreja incluía uma reforma da piedade ou da espiritualidade, tanto quanto uma reforma da teologia, ou seja, precisavam reformar a teologia, né? Pegar todos aqueles equívocos que a igreja vinha cometendo em relação à interpretação das escrituras, mas também em relação à prática cristã. Muita coisa precisava mudar. Uma doutrina bíblica é aquela verdade que leva a uma vida piedosa, estando alicerçado na verdadeira adoração de Deus, em uma obediência universal à vontade divina, se prostrando diante de Deus. E aí, a espiritualidade que por muitos séculos, né, sempre que se falava naquele período ali antes da Reforma Protestante, né, aquela era medieval ali, sempre que se falava em espiritualidade, se relacionava ao quê? Se confinava aos muros dos mosteiros, onde aqueles clérigos estavam ali, e aí a espiritualidade ela é reduzida ao celibatário, né, ao ser celibato ou não se casar, que aqueles homens que estavam à frente da igreja naquele momento entendiam que era o mais correto, ficar confinado, né, ao asceticismo, ou seja, se afastar de tudo, se isolar de tudo, ir para os montes ou ir para dentro de um sótão, se isolar ali, não ter contato com ninguém para que pudessem se purificar. E a devoção penitencial, né, as antigas chamadas chibatadas, os homens se martirizavam ali para poder se purificar. Isso era uma visão que existia equivocada, fruto de interpretações equivocadas das Escrituras, que foi restaurada também através da reforma. Mas aí os teólogos reformados, né, ajudaram a nós como cristãos, os cristãos daquela época e a nós também, a entender que essa verdadeira espiritualidade, ela brota da sua fonte principal, que é Jesus Cristo. Então, nós não precisamos fazer mais nada disso, né, de nos isolarmos, de ficarmos nos martirizando, né, de ter que ser todo mundo solteiro para não ter nenhum tipo de possibilidade de pecado e etc, essas coisas, né? Não, eles precisam, a nossa santidade, nossa espiritualidade, ela vai vir de um reflexo de uma vida
com Deus. Ela vem de fruto de uma vida que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz. Olhou para Jesus, olhando para Jesus, né, o autor e consumador da nossa fé, nós podemos ser seres espirituais, podemos experimentar uma espiritualidade baseada na espiritualidade do próprio Cristo, que veio a esse mundo, né, passou por tantas coisas, mas permaneceu santo. Então, essas ações dos cristãos na família, no campo, na oficina, nos negócios, na escola, seja onde for, em suma, em todas as áreas da vida, deve ser um reflexo agradecido e piedoso da graça encontrada em Jesus Cristo. Aquilo que ele fez por nós, nós simplesmente replicamos. É fruto de uma graça que foi encontrada em Cristo, nós vivemos nessa graça e experimentamos a espiritualidade. Em dupla ênfase de alimentar a mente e a alma, essa dupla ênfase, né? Ela é extremamente necessária atualmente. Por um lado, enfrentamos o problema daquilo que nós chamamos de uma ortodoxia, né? Uma vida religiosa reformada estéril, que ensina uma doutrina correta, bons estudos, boa leitura, boa teologia, mas lhe falta uma ênfase no viver entusiástico e piedoso, né? A gente tem aí grandes homens, né, grandes pessoas hoje que têm uma teologia, uma boa leitura bíblica, um bom conhecimento, mas que não vive de uma maneira piedosa. E o seu viver, o cristianismo não é transmitido de uma forma entusiástica, ou seja, não chama a atenção de ninguém, não desperta corações. São coisas geladas, são coisas frias, são coisas muito técnicas. O resultado é que as pessoas se curvam diante da doutrina de Deus, é um problema, né? Sem anelar por uma visão vital e espiritual com Deus da doutrina. Né? Olham para a doutrina, para os métodos, para um monte de coisa para chegar a Deus, e aí é onde entra o pânico e o medo que as pessoas têm quando se fala em teologia, é justamente isso, né? Esfriar o coração, não querer mais ter a devoção, porque tem que refletir muito para fazer a coisa certa e etc. Então muitas pessoas acabam abandonando uma visão de uma busca teológica, né? Pode acontecer isso, né? Uma visão doutrinária excelente, teológica excelente, mas um coração gelado. E é isso que os pietistas, né, queriam evitar. Eles estavam ensinando, né, na vida dos puritanos justamente isso. Por um outro lado, há um grupo de cristãos que é mais inclinado à questão do poder, né, da vida cristã, dos milagres de Deus, de experiências com Deus e uma série de outras coisas, se afastando radicalmente da teologia, do ensino bíblico, da doutrina, querem de novo voltar lá para aquela questão do secreto, experimentar Deus, ser levado aos céus, visões de anjos, cura, libertação, uma série de coisas sem entendimento. São um outro extremo. E qual é o resultado disso? O resultado é que as pessoas colocam os sentimentos humanos, nessa visão, acima do Deus triuno, conforme se revela nas Escrituras. E a genialidade da autêntica piedade reformada é que eles pretendiam, né, e buscavam ser assim, casar o quê? A teologia com a piedade, que aí é o resultado excelente, né? Ter um bom conhecimento bíblico, ter uma boa doutrina bíblica, uma boa teologia, mas também um coração aquecido, uma boa piedade, de maneira tal que a cabeça e o coração e a mão se motivam um ao outro para viver para a glória de Deus e o bem-estar do próximo. Esse é o desejo do nosso coração, né? Ter esse tipo de vida cristã, uma vida cristã onde a mente, né, a cabeça, o cérebro está pensando, está raciocinando bem, está se instruindo, está crescendo, mas o coração não está afastado disso, o coração continua em chamas com Deus, né, literalmente, e as mãos estão se movendo para fazer o bem ao próximo, fazer a vontade de Deus. Então, se nós entendemos a piedade dessa forma, ela já não é mais algo a ser desprezado ou ser evitado.
Pelo contrário, nós somos chamados então a promovê-la, a divulgar mais sobre a piedade, falar mais sobre a piedade. Então, se alguém te chamar por acaso de pietista, isso já não vai ser mais algo pejorativo para você. Se alguém te chamar de puritano, já vai passar a ser um elogio, né, para nós, um verdadeiro sentido da palavra, um elogio. Se pensarmos de outra maneira, precisamos então reconsiderar a nossa definição de piedade, porque a nossa definição se baseia em seu devido uso nas Escrituras e nessa correta aplicação. Ser um pietismo que tem uma aplicação contemporânea, mas também de uma forma radical, transformadora em Deus. Piedade, a espiritualidade ou a devoção a Deus não são um meio para se atingir um fim, mas uma expressão dessa vida a qual Jesus obteve por cada um de nós. Finalizando, a piedade significa então ter a experiência da santificação com uma obra divina e graciosa de renovação espiritual a cada dia, expressada em arrependimento, justiça e que progride por meio de conflitos e adversidades, seguindo o modelo de Cristo durante toda a sua vida. O crente, né, nessa expectativa do seu dia a dia, quando a piedade se tornará, né, cada dia mais perfeita na santificação eterna no céu. É isso que Deus espera de nós, que nós possamos aprender, possamos pegar esse exemplo dos puritanos, pegar esse exemplo dessa faceta pietista aqui, colocar isso em prática e buscar colocar nosso entendimento, querer crescer espiritualmente, teologicamente, doutrinariamente, mas também ter corações aquecidos, fazendo com que aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos de Deus, automaticamente seja entregue também aos homens. Deus possa abençoar nossas vidas, nos guardar de todo mal, em nome de Jesus. Amém.